Bom, vamos lá, vamos de notícia, vamos de pauta, porque hoje é pauta quente. A Fundação Perseu Abramo, agência de pesquisa e educação política ligada ao PT, Partido dos Trabalhadores, criou uma cartilha com orientações para facilitar o diálogo com o eleitorado evangélico nas eleições municipais desse ano. O documento é repleto de citações a passagens bíblicas, além de versos consagrados por cantoras de música gospel. A cartilha também traz sugestão sobre o que fazer e o que não fazer ao estabelecer esse tipo de conversa e sugere algumas dicas, como valorizar a família, a fé e a liberdade religiosa. Na seção sobre o que não fazer, a Fundação Perseu Abramo, do PT, orienta seus candidatos a não exagerarem, a falar no nome de Deus. Aspas para a cartilha. Não tomar o nome de Deus em vão é um dos 10 mandamentos conhecidos por todos os cristãos. Para quem não acredita, o melhor é não falar sobre isso e não tentar citar a Bíblia sem a conhecer, sob o risco de prejudicar a sua credibilidade, criar resistência na sua candidatura. Lembre-se, só mencione Deus se sua fala for efetivamente sobre ele. Não tomar o nome de Deus em vão, Geisiane, que vão? O vão das pernas, talvez o PT esteja pensando nisso? Olha, a cartilha, ela primeiro tem que circular para o Lula, né? A gente está esquecendo de que o Lula é um dos principais aí que está precisando dessa cartilha. A gente sabe que é conhecido da esquerda o deboche contra o cristão, essa que é uma verdade. Um bom exemplo disso foi o que aconteceu, por exemplo, lá nas Olimpíadas, quando teve aquela cena ali da Santa Ceia. A esquerda mundial falou que aquilo não era nenhum tipo de blasfêmia, ofendeu diretamente todo e qualquer cristão. E aí depois que eles viram que pegou muito mal, que foi muito pesado, uma brincadeira de extremo mau gosto, eles quiseram contar ali uma outra história. Mas a verdade é que eles sempre debocharam de cristão. Não é uma novidade, basta você entrar em qualquer página, em qualquer comunidade da esquerda, qualquer comunidade feminista, identitária, eles sempre debocham do cristão. A grande questão é, tem muito cristão no Brasil. Eles sabem disso, eles sabem que ou o cara é católico ou o cara é evangélico. Aliás, só que a título de curiosidade, as religiões de matriz africana são majoritariamente compostas por pessoas brancas. A população negra, via de regra, aqui no Brasil, geralmente é cristã. Ou ela é católica ou ela é protestante, geralmente é cristã. Então eles sabem que tem uma grande população ali que ele precisa dialogar. Nós estamos aí às vésperas da eleição municipal. Eles precisam desse diálogo. Então eles montam todo esse teatro e se esquecem que os princípios basilares que regem as ideologias à esquerda são completamente antagonistas aos princípios basilares do evangelho. Então há essa incompatibilidade e o PT vem aí nessa tentativa de maquiar essa incompatibilidade e se passar por cristão. Mas não se engane, quem é a favor do aborto são eles, quem é a favor de criminoso livre são eles e não o cristão. E na primeiríssima oportunidade, eles sempre colocam o cristão como um reaça mesmo, como uma pessoa que é antiga, que é quase um bicho, quase um demônio, que tem que ser tratada quase como um demônio e ser extirpada da sociedade. Eles confundem o evangelho com Ajão Velho, então. Olha, eu fico pensando no PT, por que é Shimock, aliás? Eu tenho essa curiosidade. De onde surgiu? Então, foi uma ideia da minha esposa de dar um pseudônimo na época que eu estava começando a desenhar aqui para a Revista Oeste, para que não ficasse ficasse um pouquinho mais escondido, para que as pessoas não soubessem que era eu, porque eu estava fazendo algumas charges de algumas personalidades aqui no Brasil que eventualmente poderiam me fazer preso. Medo, isso aí. Exato, medo. Então a gente escolheu um pseudônimo que vem do Yiddish. Yiddish é uma língua que é um dialeto que mistura o hebraico com o alemão e com outras línguas do leste europeu. Então já identifica que eu sou de família judaica, sou judeu, e aí o Shmock, na verdade, é uma gíria que quer dizer um completo idiota. Sim, exato. Um completo babaca. Porém, para deixar bem claro, assim, ó, nas minúcias... Quem vê Larry David sabe. Exato, é o Schmuck ou Schmock no Brasil, até entre nós, né? A brincadeira
a questão é assim, traduzindo ao pé da letra, Shmok é... Tá preparado? Claro é a que sim. Pele do prepúcio que é cortada no 8º dia durante a circuncisão de um menino judeu. Você depois pega essa pele e joga fora. Ou seja, não vale nada. Que coisa. Mas é um bom pseudônimo, tá funcionando. Bom, já que voltamos à seara religiosa. Exato. Ainda, olha que coisa boa, olha que coisa boa. Essa cena do PT ensinando os candidatos, olha... Como é que você se comunica, porque parece um bicho, né? Como é que você se comunica com o evangelho? Com o evangélico, cuidado, faz assim, não faz assá. Não confunda Nabucodonosor com pau no cu do Senhor. E faz coisa... Não, isso dá uma caricatura boa, não dá? Sim, sem dúvida nenhuma. É uma coisa, até parece, dizem que é uma loucura, uma noia, uma paranoia geral de ficar tentando colocar cartilha para você poder falar com evangélico, para você, né, não caminhar sobre ovos e não errar na hora que você está tentando cooptar. E como foi dito antes, é ridículo o que é feito contra a maioria cristã desse país, contra os cristãos católicos e, eventualmente, contra nós judeus também. Né? Vamos lembrar que nós somos também um povo monoteísta, acreditamos em Deus, acreditamos nas pessoas, sabe, nos santos, digamos assim, de todas as matizes, mas é importante a gente lembrar que também Deus e o monoteísmo é zombado, é tirado sarro o tempo inteiro. Então nós judeus também não somos bem vistos dentro da cartilha da esquerda. Veja o que foi feito na abertura das Olimpíadas, né, professor Suano? Pegaram o monoteísmo e transformaram em monateísmo. Pavinato, a questão da cartilha, estrategicamente, eles são sempre muito mais acelerados que a direita. Eles trabalham estratégia. Olha que maravilhoso, estava conversando na entrada aqui, eles trabalham estrategicamente, a direita normalmente trabalha taticamente, porque a direita normalmente ela é reativa. Como o pessoal da direita só quer trabalhar, viver em família, cuidar da sua vida, do seu dia a dia, produzir, ele não perde tempo para estar se reunindo com um grupo para dizer como que a gente vai derrubar tal ou qual, assumir o poder, ou derrubar ou impedir tal pessoa. Então eles agem sempre estrategicamente, nós agimos sempre taticamente, porque somos reativos, mais do que proativos. Aí o que a gente encontra nessa cartilha estrategicamente, eles estão trabalhando para tentar, de alguma forma, não é conquistar o público evangélico, eles não vão conquistar o público evangélico, não tem forma de conquistar, mas eles vão conseguir diminuir o apoio do público evangélico por intermédio de alguns pastores que se dizem esquerda, progressista, é um termo que eu odeio, ou marxista, porque é uma aberração, mas se dizem de esquerda ou petistas. Então eles vão tentar, de alguma maneira, reduzir o público evangélico que votaria naturalmente na direita. Por qual razão? Porque acredita na família, porque acredita no respeito, porque acredita no respeito ao espaço público, porque acredita no trabalho, porque acredita que a política tem o objetivo de fazer projetos de convergência e não é apenas a luta pelo poder. É também a luta pelo poder, mas não é apenas isso. E aí a gente vê uma coisa, eu acho que foi muito legal quando a Geisiane falou, eles debocham do cristão. Isso está tudo muito... Está muito congeminado, é tudo muito junto. Eles debocham do cristão por uma razão simples, porque marxismo e cristianismo, eles não são incoerentes, são contraditórios, ou é uma coisa ou é outra. O Marx dizia que toda religião é apenas uma forma de você justificar uma hierarquia de classes sociais. Então a religião ela viria para dar apoio a isso. Então ela apenas justificaria uma determinada divisão de classe. Tanto que eles chamam isso de superestrutura. Não à toa, o marxista é, por definição, ateu, porque toda religião ela é apenas uma superestrutura para justificar uma organização e uma divisão de classe social. É isso que eles falam. Então não tem como um cara ser marxista e ser cristão. Ou é uma coisa ou é outra. O marxista, naturalmente, ele é ateu. O cristão crê num Deus, ele é monoteísta, ele crê num Deus originário, ou seja, da cultura judaica. É curioso porque, por exemplo, a cultura judaica, o povo hebreu, ele é um dos construtores do Ocidente. O Ocidente foi construído por gregos, pela comunidade judaica, por Roma
e por uma ideia de democracia que existia entre os povos germânicos. Porque se o grego chamava de democracia, dá o direito a todos se manifestarem na ágora, e todos os segmentos de Atenas, foi aí que começa, deveriam ter a representação ali na ágora, ir lá e para falar, foram os germânicos que falaram, mas a base daquele que governa é sustentada naqueles que o colocam ali. Tanto que quando eles falavam, havia uma solenidade, quando alguém se tornava rei entre os germânicos, em que eles colocavam o escudo, os guerreiros mais importantes colocavam os escudos no ombro, e o rei ficava em pé em cima do escudo. E ele tinha que andar sob a trepidação e o movimento do escudo, para dizer o seguinte: ele só está no escudo porque ele estava sobre os ombros daquele que o colocaram lá. Ele é apenas um representante daqueles que lá estão, mesmo o rei entre os germânicos. Então são essas quatro culturas que produziram o que nós somos do Ocidente. E é óbvio que quando eles debocham dos cristãos, eles debocham também dos judeus, eles debocham de tudo aquilo que se tornou o Ocidente, mesmo que tenha sido o Ocidente que propiciou para eles a liberdade deles fazerem o mau caratismo que eles fazem. Isso é que é assustador. Não à toa a gente acaba dizendo, poxa, o nosso respeito pela liberdade acabou gerando esta imundície. Mas só para eu encerrar, na década dos 30, isso é a coisa mais assustadora. Antes havia uma ideia de decadência do Ocidente. A ideia de decadência do Ocidente, ela vinha em torno de indivíduos que verificavam os ciclos históricos como ascensão e queda. Aí eles diziam, a culpa da decadência do Ocidente foi do fundamento liberal e do capitalismo, que atomizou as pessoas. Por isso nós temos que defender o coletivismo. Gerou aquela imundície alemã e gerou aquela imundície fascista. Eles vieram na lógica da decadência do Ocidente. Mais uma vez, o que a gente está vendo aí? A gente está vendo pessoas criticando a base que é o Ocidente, judaico, cristão, romano e aqueles germânicos, sendo solapado por uma ideia que o Ocidente está decaindo. E é óbvio, e aí eu já encerro, por qual razão eles têm que fazer isso, têm que debochar do cristão? Porque ao debochar do cristão, além de ter a contradição entre os termos, tem um outro elemento. O cristão, como que nós originamos da família judaica, de alguma maneira, a família judaica cristã, ela tem um princípio que dá um valor sagrado, tanto para homem quanto para uma mulher, mas com uma divisão essencial nas tarefas que devem ser feitas. Ao fazer isso, eles dizem, vamos bater nas famílias judaico-cristãs, vamos destruir esse modelo de família, porque eles são o sustentáculo do Ocidente. Para o marxista, são o sustentáculo do capitalismo. Para os demais energúmenos que nem Marx leem, isso é o sustentáculo do Ocidente. Temos que derrubar isso. Só que eu não sei o que vai sobrar para eles depois que você fala sempre. Quero que você vá lá no Oriente Médio e faça. Em Israel você tem liberdade e tem democracia. Eu quero que faça, em especial aqueles que usufruem da liberdade que foi criada para eles, em especial a comunidade LGBTQ, que vá lá no Oriente Médio e tente fazer fora de Israel ou se comportar e ter o respeito da sua cidadania e hombridade. Põe um shortinho de lantejola beirando a polpa da bunda, entra na faixa de gato e grita, eu sou bonita! Pra ver o que sobra de você. Olha, o professor Solon trouxe coisas interessantes, Luiz Arthur Nogueira, né? Porque eu sempre falo o seguinte, né? De onde nasce o fascismo do Mussolini? É a lojinha que é aberta para concorrer com o comunismo, porque ele foi expulso do Partido Comunista. E o professor Solon trouxe uma coisa interessante, né? O comunismo, ele é contraditório à religião, porque ele diz que a religião é um ópio do povo, uma droga do povo, que deixa o povo letárgico, que nem o povo que fuma maconha no Brasil é legal para o STF, claro. Né? O comunismo, o marxismo, ele se projeta, né, como uma concorrente. Então ele não quer concorrentes, ele quer dominar a cabeça do povo. Tanto que Raimundo Aron falava de religião secular. Nessa economia das coisas, eu lhe pergunto, com esta cartilha da esquerda aí para falar com o evangélico, tomando por base os acontecimentos com João Willis, com José de Abreu, o ator global, e também com o Janones, que a gente viu na semana passada ou retrasada, esse pessoal da esquerda engole o gospel? Bom, Pavinato, em primeiro lugar, eu queria destacar o seguinte, quando você faz uma cartilha recomendando ou exigindo o que os seus correligionários devem falar ou não falar, você está chamando esse pessoal de, no mínimo, pouco inteligente, né? Talvez até seja um pouco inteligente mesmo. Mas o fato é o seguinte, essa Fundação Perseu Abramo, ô Pavinato, ela é famosa, ela é reconhecida por escrever textos estapafúrdios sobre economia. Por exemplo, defender
o aumento do gasto público como solução para o crescimento econômico e a geração de empregos. Ou seja, alguém que rasga o manual básico da economia, literatura econômica, alguém que escreve absurdos que fariam, por exemplo, o professor Delfim Neto ter vergonha daquele texto, eu sinceramente não levo em questão. Agora, queria deixar apenas uma questão aqui no ar, Pavinato. A Fundação Perseu Abramo disse o que é possível, o que deve ser dito sobre Deus. Pergunto, ela falou alguma coisa sobre Lucifer? É Lucifer, mas você não respondeu a minha pergunta. Janone, João Willis e José de Abreu, engole ou gospel? Acho que os dois. Engole ou gospel?